Eu passo agora a palavra ao Carlos Coelho, passando agora para o outro conjunto de direitos humanos, os direitos civis e políticos, isto porque Carlos Coelho, como todos conhecerão, eurodeputado, tem-se distinguido pelo seu trabalho justamente na área das liberdades cívicas e questões de segurança na Europa, e também em tudo o que de controverso essas áreas têm trazido nos últimos anos. Desde os voos da CIA, que efetivamente temos visto, mais uma vez são factos, não são impressões ou questões ideológicas, temos visto efetivamente uma tolerância muito maior de abusos às liberdades cívicas e aos direitos humanos na Europa, em nome da guerra contra o terrorismo e em nome da segurança. Uma das questões que se coloca neste momento, com aliás alguma fricção com os Estados Unidos, é a questão da transmissão de dados pessoais, portanto questões de privacidade e até de espionagem. Carlos Coelho tem acompanhado esse assunto, que é pertinente e que será com certeza um tema muito presente nos próximos anos. Eu perguntava-lhe onde é que devemos traçar a linha entre os nossos direitos e o interesse também ele real da segurança. Muito bem, muito obrigado à Amnistia pelo convite para estar aqui convosco nesta manhã. Eu sou geralmente contrário à ideia de que há um trade-off entre direito e segurança. Acho que viver em segurança é viver no respeito dos nossos direitos e, portanto, a ideia de que temos de prescindir de uma coisa para obter outra é algo que é uma linha de raciocínio que eu não sigo. Deixem-me dizer duas ou três coisas sobre isto, para termos o quadro de fundo. Eu acho que todos nós, ou lendo John le Carré, ou Frederick Forsyth, ou qualquer outro autor, vivemos o mundo imaginário dos serviços secretos. A ideia de que há uns espiões que se espiam uns aos outros, que espiam alvos contra a segurança dos Estados e que, de vez em quando, se matam uns aos outros. E a ideia de que os serviços secretos funcionam no limite da legalidade é uma ideia correta. Em todo o mundo, os serviços secretos funcionam no limite da legalidade e fazem mesmo atividades ilegais, embora supostamente ao serviço de uma causa maior. Isso é particularmente relevante em momentos de guerra, mas funciona também em momentos de paz. Olha, para que os serviços secretos não evoluam para um Estado dentro de um Estado, há dois tipos de controle que são essenciais. Primeiro, o controle judicial, ou seja, todas as atividades desses serviços devem poder ser fiscalizadas por juízes independentes. E segundo, um controle democrático. Os parlamentos, estou a falar de democracias, não estou a falar de ditaduras, os parlamentos têm a responsabilidade de tutelar o funcionamento desses serviços. Pois bem, é relativamente claro dizer que, de uma forma geral, na maior parte destes Estados, estes controles falharam. Falhou o controle judicial e falhou o controle parlamentar. Por razões diferentes. Ou porque falharam na sua execução, ou porque não tinham condições objetivas à partida para funcionar. Em alguns países, e países que são grandes democracias, como por exemplo o Reino Unido, o controle judicial não é um controle judicial independente. Há um controle judicial sobre os serviços secretos que é feito a posteriori, nunca a priori, isto é, uma atividade de interseção de comunicações não carece de mandato judicial prévio, é analisado de forma aleatória e num pequeno número de casos depois dela ocorrer, e o juiz é nomeado pelo Governo. Portanto, é um juiz amigo. Eu isto não chamo um controle judicial independente. E o sistema parlamentar também não é um sistema parlamentar típico. A Comissão de Controlo dos Serviços Secretos nos Comuns é nomeada pelo Governo. Geralmente até, ou acontece várias vezes, o presidente dessa comissão é do partido da oposição, mas é alguém nomeado pelo Governo. Eu, quando visitei Washington em 2001, a propósito do caso Echelon, e encontrei-me com o presidente da comissão do Congresso norte-americano que fazia o controle dos serviços secretos, o Sr. Peter Goss, fiquei muito admirado quando, 4 anos mais tarde, ele foi nomeado diretor da CIA. Não quer dizer que um homem que controlava os serviços de informação não pudesse ser depois diretor da CIA e estar sob controle, mas fica a suspeita de que no momento em que ele foi convidado para controlar os serviços,
já fazia parte da cultura da organização. E, portanto, não estamos aqui perante controles eficazes. Olha, nós na Europa temos que pôr o dedo na ferida. Grande parte dos países europeus não têm nem um controle eficaz, nem um controle independente, nem por via do Parlamento, nem por via do Poder Judicial dos seus serviços secretos. E se a história que nós temos dos livros de espionagem que lemos é a lógica da espionagem ciblada, isto é, eu vou espiar, mesmo que nos limites da legalidade, as comunicações daquela pessoa que eu presumo que seja um terrorista, ou um general de uma ditadura que faz atrocidades, ou um espião ao serviço de um país estrangeiro, a evolução da tecnologia alterou este paradigma de interseção de comunicações. Nós hoje estamos a falar de interseção de comunicações em massa. Esta comissão a que eu presidi em 2001, a propósito do Echelon, apurou que em 2001, estamos em 2014, em 2001, a NSA americana conseguia interceptar 1 milhão de comunicações em cada 30 minutos. Isto é, 48 milhões de comunicações no mundo inteiro. Estou a falar de telefonemas, comunicações de voz, estou a falar de e-mails, estou a falar de faxes, estou a falar de outro tipo de comunicações que hoje não são tão relevantes, mas que na altura ainda existiam, telex, etc. 48 milhões de comunicações, arredondando 50 milhões por dia, eram interceptados em 2001. Imaginemos com a evolução que a tecnologia teve nestes 13 anos, quantos milhões de comunicações não serão interceptados por dia no mundo inteiro. E nós tivemos expressões disso. A ideia de quantas chamadas telefónicas em Espanha, na Alemanha, noutros países, o que dá a ideia de uma devassa total. E uma devassa sem qualquer respeito pelas pessoas mais relevantes. Podíamos pensar que, se calhar, todos nós podemos ter as nossas comunicações espiadas e achamos isso até relativamente banal, mas a ideia de que os serviços secretos americanos interceptaram as comunicações do Papa, que deve ser uma ameaça terrível à segurança internacional. Há quem diga que este Papa é muito subversivo, mas o anterior também estava a ser espiado. Ou Angela Merkel, que nós pensávamos que podia ser uma aliada, mas afinal estava a ser espiada também. Ou milhões e milhões de cidadãos no mundo inteiro não pode deixar de nos arrepiar. Pois bem, isto tem dois tipos de consequências. A primeira é uma consequência séria ao diminuir o nível de boas relações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. É uma situação que ensombra a relação transatlântica e que gera desconfiança de ambas as partes, e particularmente da nossa parte. E a segunda é a fragilização da economia digital. Hoje é fator de negócio, é fator de emprego, a economia digital, estou a falar da computação em nuvem, do clouding, estou a falar de empresas como o Google, o Yahoo, os Facebooks, e relativamente a tudo isto, há hoje um ónus de suspeição. E, portanto, o despropósito das autoridades americanas na violação de direitos cívicos elementares tem consequências na relação transatlântica e tem relações a fragilizar a economia digital. O que é que a Europa pode fazer para reagir a esta devassa? Bem, eu acho que há várias coisas que se podem fazer. O primeiro é dar visibilidade. Grande parte destas coisas são tratadas nos segredos dos corredores, nos convénios internacionais, na ideia de que não se discutem matérias de segurança nem operações de serviços secretos em público. O Parlamento Europeu tem dado visibilidade a todos estes escândalos e eu creio que com isto faz um serviço à democracia, faz um serviço à liberdade dos cidadãos e faz um serviço à transparência essencial ao debate público em toda a Europa. A segunda coisa é mais controle. E mais controle, eu creio que estamos a mudar o paradigma do âmbito do controle. Se eu não tenho na União Europeia possibilidades jurídicas, porque o tratado não consente esse poder às instituições europeias, de dar ordens
a cada democracia relativamente à forma como eles fazem o controle dos seus serviços secretos, eu posso aqui fazer um raciocínio paralelo àquele que fizemos relativamente à supervisão bancária. Recordam-se o que aconteceu quando houve a desregulação dos mercados financeiros depois do colapso dos mercados financeiros norte-americanos, o escândalo do subprime. Foi a evidência de que as autoridades de regulação bancária nacionais só conseguem acompanhar aquilo que acontece em cada país. E que, numa sociedade em que o dinheiro não conhece fronteiras e que as transferências de capitais são internacionais, era necessário fazer não apenas uma supervisão nacional, mas também uma supervisão europeia. Foi assim que nasceram e bem as autoridades europeias de supervisão. Olha, estamos assim relativamente aos serviços secretos. De nada vale eu ter, que não tenho, como já disse, mas ainda que tivesse excelentes unidades nacionais de fiscalização dos serviços secretos, se eles trocarem aquilo que cada um deles não pode fazer no seu país. Nós assistimos a isso no escândalo Echelon entre o Canadá e o Reino Unido, entre o Reino Unido e os Estados Unidos, ou com a Austrália ou com a Nova Zelândia. Isto é, na altura, infelizmente depois do Patriot Act já não é assim, na altura a NSA não podia fazer escutas de cidadãos americanos em solo americano. Não havia problema. O MI5 fazia, ou seja, os ingleses faziam e depois davam aos americanos. E vice-versa, os americanos faziam escutas no Reino Unido e davam aos ingleses. E isso pode estar a acontecer. Não posso provar que está a acontecer, tenho fundadas suspeitas que está a acontecer entre serviços secretos europeus. Ou seja, cada um faz aquilo que pode para onde tem supostamente menos limitações jurídicas e trocam as informações entre eles. Portanto, precisamos de ter uma capacidade europeia de monitorar as transferências de informação e as interseções de comunicações. Em terceiro lugar, a Europa pode nos dar firmeza na relação entre a União Europeia e os Estados Unidos da América ou qualquer outro parceiro internacional com o qual estejamos a negociar, não são apenas os Estados Unidos. Por exemplo, o PNR, ou seja, a transferência de dados relativamente a passageiros aéreos, já há vários outros países que querem negociar com a Europa. E amanhã estaremos a negociar com países que objetivamente não são democracias, como a Rússia, a China, outros países similares. Relativamente a isso, há uma diferença de peso se estes países negociarem com cada um dos Estados-membros de per si ou se negociarem com a Europa no seu conjunto. Nós temos mais massa crítica, mais capacidade de bater o pé, se negociarmos em conjunto do que se estivermos, cada um por seu lado, a fazer acordos bilaterais. Creio que aí a Europa também pode fazer, dar uma mais-valia. E, finalmente, a encriptação. A Europa pode encorajar a generalização da encriptação. Um recente relatório do Parlamento Europeu, aliás, de um britânico socialista, Claude Moraes, a propósito do escândalo da NSA, recomendava que a União Europeia, dos serviços públicos, não transferisse dados de cidadãos europeus para a nuvem, ou seja, não houvesse arquivo no clouding e não houvesse transferência de dados não encriptados. Hoje há transferência de dados pessoais de cidadãos europeus não encriptados. Vamos ser claros, a NSA tem toda a capacidade de descodificar qualquer chave de encriptação que exista hoje. Ou seja, não há nenhuma chave de encriptação segura, mas custa muito mais tempo. E, portanto, não há aqui nenhum perigo de um potencial terrorista conseguir passar fora da encriptação, porque a NSA consegue violar as chaves de encriptação. Agora, torna-se muito mais difícil fazer a devassa das comunicações em massa. Isto é, se eu tiver 100 milhões de comunicações telefónicas num país e essas comunicações estiverem encriptadas, torna-se muito mais complicado fazer essa devassa, porque o tempo necessário para tratar cada uma dessas comunicações é multiplicado por 100 ou por 200, de acordo com a capacidade dessa chave. E, portanto, a generalização da encriptação é essencial. E vamos ser claros, os terroristas que querem fugir à interseção de comunicações têm-no feito. Quando a Al-Qaeda se apercebeu que os e-mails do mundo inteiro estavam a ser interceptados pela NSA, deixaram de enviar e-mails. Fizeram uma coisa que, aliás, é fabulosa, que é abrir contas no Gmail, do Google e noutros sites, partilhavam a conta e não enviavam e-mail.
Faziam uma mensagem, punham nos drafts, num e-mail para enviar mais tarde, e se eu e outra pessoa partilharmos a mesma conta, temos acesso às comunicações e podemos escrever várias coisas sem enviar o e-mail. Ele está lá guardado e, portanto, é uma forma inteligente de passar a informação. Bem, para entrar na parte final, queria dizer 3 coisas. A primeira é que eu acho, sinceramente, que vivemos tempo em que os direitos humanos e as liberdades cívicas estão ameaçados. Porque passou a ideia de que, em nome de um objetivo maior, que é a luta contra o terrorismo, nós devemos prescindir de direitos fundamentais. Eu quero dizer de uma forma clara que a nossa devoção à luta contra a criminalidade deve ser total. Seja ela do terrorismo, seja ela do tráfico de seres humanos, seja ela do tráfico de materiais nucleares, seja ela do tráfico de armas, seja ela do branqueamento de capitais, seja ela do que for. Mas isso não pode ser feito à custa dos direitos, liberdades e garantias essenciais dos cidadãos. Porque no dia em que nós estivermos disponíveis para fazer essa concessão, nós perdemos aquilo que é o conjunto dos valores fundamentais que nos definem como civilização e como Estado de Direito Democrático. A segunda ideia é de que não há nada que justifique esta obsessão. Vamos ser claros, sob o ponto de vista daquilo que é mais fundamental, que é o direito à vida. Há diversas dimensões da nossa vida coletiva bem mais preocupantes do que o terrorismo. Por exemplo, a segurança rodoviária. Há mais pessoas a morrer na estrada do que com atentados terroristas em qualquer parte do mundo, ou do mundo todo em conjunto. E, finalmente, há aspectos perversos desta devassa de comunicações. Há alguns meses soube-se que durante 6 meses o NSA britânica fiscalizou as comunicações de webcam de 2 milhões de cidadãos britânicos. E, de acordo com o The Guardian, havia uma quantidade substancial de comunicações de natureza sexual nessas comunicações. Eu creio que isso não irá surpreender ninguém. O que me surpreende é que, com dinheiros públicos, nós estejamos a garantir que há um conjunto de espiões que se divertem a visionar 2 milhões de comunicações através do webcam, porque eu acho que com o dinheiro dos impostos dos cidadãos europeus não temos que pagar pornografia de borla para espiões em qualquer parte do mundo. Ou que a NSA, já cansada de fazer a interseção depois das pessoas comunicarem, decidiu implantar uns bugzinhos através de software malicioso em milhões de computadores no mundo inteiro, para, no momento em que nós carregamos na tecla, eles saibam logo qual é a tecla que estamos a carregar e qual é a mensagem que estamos a transferir. Queria terminar com uma citação norte-americana, com uma citação que muitos conhecem nesta sala, que é a citação de Benjamin Franklin, cito de cor, mas no essencial ele disse algo com o que eu concordo a 100%. Ele disse que quando alguma pessoa está disposta a prescindir da sua liberdade essencial em troca de um pouco de segurança provisória, não merece nem liberdade nem segurança. Muito obrigado.